Bem, está tudo pronto aqui. Bom, nossa aula começa a segunda parte do curso, né, que é a eletrostática, propriamente dita. Nessa segunda parte do curso, a gente vai ver parte desse capítulo 2 do texto, né, que trata da eletrostática, né? Então, a gente começa o nosso tratamento com a lei fundamental experimental que vai gerar toda a formulação teórica da eletrostática, que é a lei de Coulomb, né? E é dela que surgem todas as equações de Maxwell específicas para a eletrostática, só dessa lei, tá certo? Então, a gente vai começar hoje revisando mais ou menos a lei de Coulomb rapidamente, né? Não vai elaborar muito, vai mostrar algumas coisas interessantes. Vai conceituar o campo elétrico, né? E vai ver como é que a gente formula, para distintas distribuições de carga, como é que a gente determina esse campo. Porque uma vez determinado o campo, a força elétrica é determinada, aí você tem interação entre corpos eletrizados e efetivamente você quer fazer com que as coisas se mexam, né? Usando eletricidade, certo? Então, vai fazer máquinas, né? Transferir energia, né? Entre sistemas e assim por diante. Então, o objetivo é você determinar o campo das distribuições. E, finalmente, ele termina com uma das primeiras leis que vai definir uma das equações de Maxwell, que vai ser a equação final de Maxwell para esse caso específico, que é a lei de Gauss, certo? O que se sabe é que você tem cargas elétricas, né? A gente sabe disso, diversos experimentos demonstraram que existem dois tipos de carga na natureza, né? E cargas do mesmo tipo se repelem, cargas de tipo distinto se atraem. A carga tem um valor mínimo, que é a carga do elétron, né? Ou do próton, né? Magnitude é no sistema de unidades internacional, que é a generalização do sistema MKS. A unidade de carga elétrica é Coulomb, né? Em homenagem ao engenheiro francês Coulomb. E aproximadamente 1,60 vezes 10 menos 19 Coulomb é o valor da carga elétrica. Ou seja, qualquer carga é múltiplo desse valor, né? O valor mínimo é esse. Existe um princípio chamado princípio da conservação da carga, que estabelece que a carga total num sistema isolado é conservada, né? Então, a gente vai equacionar isso lá no capítulo 4, tá certo? O princípio é simples, né? Sistema isolado, a carga total é conservada. Esse é o princípio. Isso aqui vai gerar uma equação. Mas nós não temos elementos ainda para essa equação. A gente tem que chegar até o capítulo 4 para fazer isso. Então, o sistema isolado, a passagem de material, né? A carga total é conservada. Mas o sistema não precisa ser isolado da penetração de radiação eletromagnética. Tá? Ele pode deixar entrar radiação eletromagnética e o princípio continua válido. Né? Algumas situações, você tem fótons de alta energia, eles podem... Você tem um átomo aqui, né? Equilibrado, certo? Carga total zero. O fóton pode ionizar e separar as cargas, né? Certo? Agora você tem uma carga aqui e uma carga menos aqui, mas a carga total continua nula. Né? Oi? A pergunta é essa, né? Se o sistema isolado pode receber radiação eletromagnética. Pode receber. Não, então, ele não precisa ser isolado à radiação. O princípio continua válido. Mesmo penetrando radiação eletromagnética, mesmo que essa radiação ionize o gás interior ou as paredes internas do sistema, ele continua mantendo a carga constante. Certo? Então, sistema isolado é um sistema isolado, mas que pode deixar penetrar a radiação eletromagnética ou sair. Nesse caso, isolado, ele pode colocar energia? Pode. Mesmo assim, o princípio da conservação da carga é válido, certo? Então, é uma outra propriedade importante que vai ter uma equação no capítulo 4 para isso, né? Bom, os tipos distintos são basicamente constituídos, né, de combinações ou de prótons e de elétrons ou íons, né? Também, tá certo? Deixa eu tentar botar uma cor diferente aqui. Para poder diferenciar aqui, eu estou escrevendo, certo?
Né? Então, o que se escolhe, por convenção, o elétron é o que recebe a carga de um sinal negativa, né? Certo? Então, a gravitação clássica, né? Você tem o elemento fundamental é a massa, né? Certo? E a massa só tem um sinal, que é positivo, certo? Tirando alguns outros fenômenos, né? Gravitação quântica, etc., tem antimatéria, né? Etc., massa negativa, mas na gravitação clássica você só tem a massa positiva. No caso da eletricidade, não. Você tem dois elementos, um positivo e um negativo, o próton que recebeu a carga positiva e o elétron negativo. Bom, em 1785, Coulomb, um engenheiro francês, ele construiu uma balança de precisão chamada balança de torção. Né? Vocês veem aqui mais ou menos como é que era essa balança, certo? Bom, você tem uma haste, né? Que você tem uma agulha, que tem uma esfera metálica, mais uma outra esfera metálica rígida fixa nesse ponto. E você pode eletrizar essas esferas. Isso aqui tem uma linha de seda e tem uma escala graduada. Você eletriza igualmente essas esferas e elas vão se repelir. Né? Então, a torção, a deflexão que ocorre, você pode medir essa deflexão na escala graduada e ajusta aqui a tensão nesse barbante, e você pode ter diferentes níveis de proximidade entre as cargas, entre as esferas, tá certo? E você pode medir essa força. Né? Vamos ver o vídeo, mais ou menos, explicando isso, tá certo? Vamos ver se eu consigo aqui fazer isso. O vídeo está em italiano, eu fiz a tradução, tá certo? Tem outros vídeos também, mas esse é o que tem a versão em português. Então, eu vou mostrar isso especificamente, certo? Espero que o meu telefone aqui ele dê velocidade para a gente poder ver direitinho. Deixa eu ver se a gente acha aqui. É logo esse, certo? Deixa eu ver se é esse aqui. Está em português, né? Ver se ele vai. Está sem som, né? Então, vocês podem ver as legendas aí, que fica mais fácil. Tá, o áudio em italiano não está passando pelo áudio, a gente vê. Então, aí está mais ou menos a balança, né? Tem uma esfera condutora, desce, toca nas duas e carrega igualmente, certo? Então, você tem esse engenho aí. Então, você tem essa torção e mede a deflexão. Né? Bom, então você mede essa força proporcional à deflexão e a força de torção é ajustada em cima na haste. Né? Certo? Ele vai explicar aqui direitinho. Essa força proporcional ao ângulo, a simples medida do ângulo permite medir a força, né? Sabendo mais ou menos a torção que você aplica lá em cima. Isso aqui. Então, essa é a ideia. Você aplica uma força adicional lá em cima para você poder aproximar as esferas, daí você tem uma nova distância, né? Com isso, você mede a força com função da distância. Né? Essencialmente isso. Certo? Muda a torção lá em cima, você pode afastar ou aproximar essa esfera. Você tem várias relações e determina essa expressão. Né? Bom, aí não precisa... Essa álgebra está mais ou menos entendida a ideia, tá certo? Ok? Então, essa é a ideia. Observe que esse container é de vidro, né, por uma razão muito simples, né, para evitar que qualquer ventinho atrapalhe o experimento. Certo? É claro que isso não é tão simples assim. Você tem que montar isso num lugar que não vibre também, certo? Numa mesa antivibratória. Então, observe a dificuldade de se realizar esse tipo de experimento nessa época. Né? Não era tão fácil assim.
certo? Mas com isso ele obteve uma relação que, depois de algumas outras relações experimentais, permite a gente equacionar a lei da força. Bom, essencialmente a força, o que se mostrou é que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Coisas que vocês já sabem. Você tem duas cargas. Se a distância é d, né? Que se mostra que a força é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é a lei fundamental. E aí vai aparecer um sistema, uma constante que define o sistema de unidades, tá certo? A linha de ação da força é na linha que separa as cargas. Se a força for de repulsão, se o produto de carga for positivo, a força é de repulsão. Se o produto de carga for negativo, a força é de atração, né? Usando nossa álgebra vetorial, essa fórmula, tá certo? Já com a constante, né, que aparece aqui, que é uma constante 1 sobre 4π epsilon 0, e com a forma vetorial dessa lei, você tem essa fórmula, certo? Né? Então, a gente coloca no sistema de coordenadas. Posiciona Q1 no ponto x1, Q2 no ponto x2, o vetor diferença tem módulo que é igual à distância, né? Então, você tem produto das cargas, inverso do quadrado da distância, que é módulo ao quadrado, a constante que aparece na frente, que a gente vai falar já sobre isso aqui, e o versor, né, que vai de 1 para 2. Então, a força que 1 exerce sobre 2 obedece à lei de Coulomb, que é produto das cargas, inverso do quadrado da distância, dirigida no sentido do versor U12, que é esse versor aqui. Quem é esse versor? Bom, esse versor é a diferença sobre módulo da diferença, né? E com isso, jogando isso aqui no versor, você tem a fórmula final usando as coordenadas das cargas, né? A força é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e aqui tem um cubo, porque vem o vetor diferença sobre o módulo, certo? Então, vai ser essa forma, essa expressão. Não esqueçam que esse cubo não quer dizer que varia com o cubo da distância, certo? Porque tem um vetor aqui cujo tamanho também é o módulo dessa diferença, tá? Ok? Vamos falar um pouquinho sobre essa constante que aparece aqui. Essa constante é chamada permissividade elétrica do vácuo. No sistema SI é fácil de determinar sua unidade, né? Aqui é a força, aqui é a constante que aparece, 1 sobre 4π epsilon 0, que dá em newtons, dimensão de epsilon 0, que tem carga ao quadrado, distância ao quadrado, daí você tem a unidade do epsilon, né? A permissividade elétrica do vácuo, e a unidade vai ser Coulomb quadrado, né, por Newton metro quadrado. Ora, Newton metro é Joule, né? Newton metro é trabalho, né? Por exemplo, né? Fica 1 metro aqui com 1 quadrado por metro. Ou seja, isso aqui no sistema SI é chamado o que define a unidade de capacitância, o Faraday. A gente vai ver que faz sentido, certo? Quando chegar em capacitância, a gente vai ver isso aí. Então, isso aqui dá isso aqui, certo? Ou seja, o Faraday, essencialmente, é Coulomb ao quadrado por Joule, certo? Tá? A gente vai ver quando fala em energia, relacionar a energia e capacitância, a gente vai ver que, de fato, né, a energia de um capacitor, né, é Q2 sobre 2C, né? Então, a unidade de capacitância é Coulomb ao quadrado por Joule, certo? Daí que vem. Então, a gente vai ficar usando, então, a unidade elétrica, né, no sistema SI Faraday por metro, certo? O valor dessa constante, né, uma vez estabelecido o sistema, é obtido 8,854 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, né? Se a gente calcular 1 sobre 4π epsilon 0, dá aquele famoso 9, aproximadamente, né? 9 vezes 10 a nona metro por Faraday, né? Então, epsilon 0 é aproximado, isso aqui é aproximadamente, tá? Porque na segunda casa já falha aqui a aproximação, certo? Então,
Então, se você usa essa relação aproximada, uma outra expressão para o epsilon também é essa, mais simples, né? 1 sobre 36π, certo? 10 a menos 9. Tá? A gente vai usar isso aqui lá na ondas eletromagnéticas, a gente vai determinar a impedância do vácuo, vai usar essa relação para mostrar qual é o valor da impedância do vácuo, certo? Então, vamos lembrar desses números, né, que é importante, certo? Para quem faz engenharia elétrica, né, saber o valor da permissividade do vácuo, pelo menos. Tá? Bom, força elétrica também obedece ao princípio da superposição, além de que, eu esqueci de falar, mas a força obedece à lei de Newton, né? A força de 2 sobre 1 é só botar x1 menos x2, não muda, certo? Isso aqui não muda, só muda o versor, o 2,1. Né? Então, dá sempre correta a expressão, se você inverter. F2,1 é menos F1,2, né? Lei da ação e reação de Newton, né? Como era de se esperar, certo? Bom, a força também obedece ao princípio da superposição. Você tem um sistema de cargas, N cargas, né? Por exemplo, né, a iésima carga faz uma força FI sobre uma carga de teste, QT, né? A J faz uma forma FJ, e assim sucessivamente. Então, se você calcular a força do sistema como um todo sobre essa carga, é só somar as forças individuais, certo? Cada força, né, isso aqui é um I, né? É o produto das cargas, X é a posição da carga de teste, XI da carga do sistema. Então, tem essa expressão aí, a força é a soma vetorial, certo? Observe que na eletrostática, né, é claro que se eu tivesse esse sistema, assim, no espaço, essas cargas saíram do lugar, certo? Vão se repelir, vão se mexer, né? Então, a gente está imaginando que alguém está segurando esse sistema, tá certo? Parado ali, para naquele momento, certo? Qual é a força para esse sistema de cargas, né? Agora, se você soltar esse sistema, é claro que ele vai começar a interagir, né? E vai sair do lugar, certo? Então, é importante observar isso. Está sempre olhando para uma configuração fixa, certo? Bom, e aí surge o conceito de campo elétrico, né? Então, se você tem uma região de carga como essa que eu acabei de mostrar, e bota uma carga de teste pequenininha, tá certo? Que não altere muito a configuração do sistema, tão pequena como você possa imaginar, né? Aquela velha história. Mede a força sobre essa carga, por definição, é positiva para fazer essa medida, né? Então, bote uma carga positiva de teste para saber que ação esse sistema faz sobre essa carga. Como é que você faz isso? Bom, o que você faz é mede a força, certo? Mas é claro que a ação do sistema não depende dessa carga. A ação já existe, independente dela, certo? O campo gravitacional existe independente da gente, está aqui, certo? A gente sente, né? Nós somos a carga de teste, a massa de teste. Então, a carga de teste sente essa influência, né? Essa influência é o que chama de campo elétrico, certo? Né? Então, como é que a gente faz para fazer com que essa influência seja independente da carga? Bom, uma forma mais simples é mede a força sobre a carga e divide pela carga. Então, a força por unidade de carga é o campo elétrico, certo? A unidade do campo elétrico, por definição, é Newton por Coulomb, e surge uma outra unidade aqui no nosso sistema, do sistema SI, unidade elétrica, né? Volt por metro. Ou seja, o que é o volt? Newton metro por Coulomb, ou seja, Joule por Coulomb. Vai ver já, na próxima aula, isso tem total sentido, tá certo? Joule por Coulomb dá o volt, né? O volt tem relação direta com a energia potencial. Então, por isso que tem o Joule aparecendo aí. Né? Então, o que o campo elétrico é? É uma influência do sistema de cargas, tá certo? Né? Não depende de você colocar carga de teste, né? Ou seja, a carga de teste é assumida de tal forma que ela não modifica a configuração do sistema. Então, por isso que a gente fala que a carga tem que ser tão pequena em magnitude quanto possível e positiva, tá certo? Se você olhar direito, o que é o campo elétrico? Se você quer visualizar, bom, se você olhar essa trajetória inicial de uma carga de teste numa região de campo, você vai ver, naquela direção inicial, a linha de campo. Né? Então, a direção e sentido da trajetória inicial de uma carga de teste dá essa linha de campo. Por exemplo, né, uma carga positiva,
certo? Se eu colocar cargas de teste, né, nessas posições, elas vão sair sempre positiva, tá? Carga de teste é positiva por definição. Uma carga de teste vai sair acelerada na radial, né? E vai seguir nessa linha. Ela vai seguir uma trajetória que é a linha de campo, né? E assim por diante. Onde eu colocar, né, ela vai seguir na radial, certo? Seguir na radial. Então, essas linhas radiais são as linhas de campo para uma carga positiva. Para uma carga negativa, né, se eu colocar uma carga de teste aqui, ela vai ser puxada para essa carga negativa. Então, as linhas de campo parecem o quê? Convergir para o centro, né? Aqui a linha de campo parece o quê? Divergir do centro. Um ponto de carga é como se estivesse irradiando linhas, né? Não é isso, mas é como se tivesse uma divergência naquele ponto. E aqui é uma convergência, e nós sabemos o que isso quer dizer em termos de nossas operações diferenciais, certo? Uma carga individual, tá certo? Só para determinar, né? Uma carga que, qualquer que seja o sinal, a uma distância R, né? Sendo versor AR, então produz um campo que é o quê? A força que eu teria sobre a carga de teste, que é Q vezes QT, vou botar aqui, é 1 sobre 4πε0, a força é Q vezes QT, sobre 4πε0, o quê? Distância ao quadrado, vezes o versor que vai daqui para cá, que é o AR, né? Isso aí é a força. Daí eu divido por QT, para determinar o campo, né? Então, essencialmente, é tirar a carga de teste do numerador da força. Você tem um campo de uma carga. Né? Então, o campo é um vetor que é radial e varia com o inverso do quadrado da distância, o campo de uma carga. Então, por isso que a gente tem essas linhas. Né? As linhas de campo são linhas, se Q for positivo, é no sentido de AR, né? Como eu estou fazendo aqui, certo? Esse é o exemplo para Q maior que zero. Se Q for negativo, é no sentido de menos AR, então as linhas estão indo convergindo. Como nesse diagrama que eu acabei de mostrar para vocês, certo? É claro que se você tem cargas, mais de uma carga, as linhas vão se distorcer, certo? Né? Aqui, na realidade, o campo é a soma vetorial, tá certo? Aqui você tem duas cargas positivas, né? Então, aqui, essa carga, digamos que elas têm a mesma magnitude, tá certo? Então, esse aqui faz uma carga assim, mais ou menos, tá certo? Uma força assim, né? Esta aqui faz uma força mais intensa, porque está mais próxima, digamos assim. Talvez seja até mais, né? Deixa eu ver. O quadrado da distância, talvez a força seja um pouco mais... E a soma vetorial, deixa eu botar... Melhor botar aqui, tá? Soma vetorial dá aqui, né? Então, nesse ponto, a linha de campo deve estar fazendo algo assim, né? Certo? Então, nesse ponto, dá essa tangente que dá essa força aqui, né? Então, as linhas, observe que é como se fossem as linhas individuais que se distorcem, se repelem aqui, com as cargas são iguais, mesmo sinal, tá certo? E se as cargas são de sinais opostos, as linhas tendem a se curvar. Essas são trajetórias iniciais de uma carga de teste. Se eu tivesse uma carga aqui, ela sairia na tangente. Se ela tivesse aqui, sairia nessa direção tangente aqui. Mesma coisa aqui, se eu solto uma carga aqui, ela tende a vir para cá, né? Mas é claro que vai sair dessa linha, vai para outro lugar, tá certo? Mas as trajetórias iniciais são esse conjunto de pontos aqui, então a tendência é que a carga venha para cá. Se você de fato soltasse uma carga de teste, ela faria isso aqui, ó. Ela vai tentar se aproximar, tá certo? Né? De alguma forma, da carga negativa, da sinal oposto, né? Como ela vai se aproximar, depende, tá certo? É complicado o problema, não é tão simples assim, né? Mas colisões e sólidos é mais ou menos isso. Você tem aí... Observe, né? Uma carga, mesmo que tenha um sinal, se você tem um conjunto de íons, tá certo? Um sólido, né?
mais, menos, certo? Você vê um elétron aqui transitando, né? Ele tende a ser puxado aqui, daí é repelido, mas tem uma outra carga negativa aqui que ele vai ser repelido para cá, ser puxado para cá, daí vem para cá. Ou seja, isso aqui é como se fosse isso aqui, né? As colisões de sólidos são exatamente essa repulsão e atração que a rede cristalina oferece a uma carga que está transitando no sólido. Então, por isso que fala em colisões, tá certo? Algo que a gente vai falar lá no capítulo 4, tá? Bom, e os sistemas de carga cada vez mais complicados fornecem linhas cada vez mais complicadas, tá certo? Então, isso aqui é um par de linhas que a gente acabou de fazer no espaço tridimensional, esse é o espectro, né? Isso aqui são cargas num tetraedro, tá certo? Com todas de mesmo sinal, você observa que está a repulsão das linhas, e cargas com uma delas sinal oposto, né? As linhas sendo puxadas, né? Então, imagine essa configuração e um elétron no sólido passando nessa confusão de forças, né? Conjunção de forças no sólido que tem, certo? Essas figuras foram calculadas matematicamente, certo? Aí no capítulo 1 tem mais ou menos como é que faz esse cálculo. A gente não vai perder tempo nesse contexto, mas vocês podem dar uma olhada, mais ou menos, para ver como é que faz isso, certo? Bom, nós temos aí, então, agora, vamos começar a formar um corpo eletrizado, né? A gente começa a juntar várias cargas para isso, certo? Quando você tem um volume macroscópico, né? Volume V, quando você tem muitas cargas, número, né? Imagina o número de Avogadro, né? 10 a 23, né? Só para dar uma ideia, né? Um mol de uma substância tem essa quantidade enorme de átomos ou moléculas, você tem essa quantidade enorme de carga, então o que a gente faz é assumir que a matéria é continuamente distribuída, né? E que a carga é continuamente distribuída com uma densidade, certo? Então você vai lá num volume diferencial, essencialmente, tá certo? Você tem o centróide do volume em X', né? Então esse grupo de cargas que está dentro do volume de V', produz um campo no ponto X dE, né? Ou seja, o corpo eletrizado como um todo vai produzir um campo, sei lá, E, né? Só esse volume vai produzir um campo dE, né? Então, observe que cada elemento de volume dá uma contribuição vetorial, você soma depois para ter o campo total, né? Bom, assumindo que o raio dessa esfera, né, para ser um volume diferencial, seja muito pequeno em relação à distância, escala de variação do campo, por exemplo, né? Se o campo varia numa escala de 1 micron, né? Digamos, 1 micron é o comprimento de onda infravermelho, né? desse controle remoto que nós temos aqui, o comprimento de onda é mais ou menos 1 micron, aproximadamente, 980 nanômetros, certo? Que dá 1 micron, né? Então, coisas diferenciais para 1 micron, basta que seja 1/100º desse tamanho, tá certo? Ou 1/10, né? Já é uma coisa diferencial, né? Então, 1/100º é uma esfera de 10 nanômetros, tá certo? Uma esfera de 10 nanômetros ou de 100 nanômetros já tem mais ou menos 1000 átomos ou 1000 cargas numa esfera dessa, de 100 nanômetros, tá? Então, para todos os efeitos, a gente pode assumir que essa distribuição está continuamente distribuída, né? Então, você conta a quantidade de carga, né? Calcula o campo desse sistema, o DE, rigorosamente seria x' ao centro, y' é a coordenada relativa, então vai ser x menos x', que é menos x', quer dizer, menos esse vetor, tá certo? Esse vetor é x' mais y', então vai ser soma nessas cargas aqui, x menos x' menos y' sobre esse módulo cúbico, né? Como esse raio é muito pequeno em relação a essa separação, a gente pode desprezar isso aqui, tá certo? Então, isso sai da soma, esse fator, junto com esse, sai da soma. Você só tem uma soma de QI igual a 1 até N, né? E essa soma é a carga que tem naquele volume, chamado de dQ, certo? Então, a contribuição DE é proporcional a dQ.
Então, a hipótese é admitir que essa distribuição é contínua. Essa granularidade não tem importância nessa escala de variação que ele está falando. Certo? Se o campo varia numa distância de 1 micron, se a separação é da ordem de 3 nanômetros, que é 1 sobre 300 dessa distância, né? Então não tem muita importância onde é que estão localizadas, basta a carga total daquele volume. Então, você tem aí a definição de uma função densidade de carga, né? No caso aqui, Coulomb por metro cúbico, vezes o elemento de volume, dá carga naquele sistema. Então, no centróide, você tem a densidade de carga. Então, a contribuição do elemento de volume dV' é essa aqui, para o campo, tá? dQ. E daí você tem o campo total, é somando sobre o volume, que é integrando, né? Você tem essa expressão final para o campo de uma distribuição de cargas, tá certo? Então, observem que sempre você, quando for ver isso aqui, sempre lembre-se que isso aqui tem que ter, é como se fosse o diferencial de carga, né? A fórmula original, isso aqui é um somatório tradicional, né? Vetor de diferença, módulo ao cúbico e a constante. Então, observe que nessa expressão, para você calcular o campo elétrico das coisas, você precisa saber como representar o elemento de volume, né? Definir um sistema de coordenada adequado para representar esse elemento de volume nesse sistema, saber quem é a função de densidade, se ela varia, se ela não varia, se ela é constante, né? Saber representar a posição de cada elemento de carga no sistema de coordenadas e definir também o vetor posição que você quer determinar o seu campo. Observe que isso aqui é uma função, né, da posição que você calcula o campo, função de x. Então, x aqui na integração é constante, x' é variável. Então, tudo que a gente colocar linha são coisas variáveis dentro de integrais. Por isso que a gente bota esse linha para diferenciar do constante. Constante é o x, variável é o x', certo? A gente vai se deparar com casos particulares, certo? De distribuições, né? Muitas vezes a distribuição de fato ocupa um volume, né? Então você tem a densidade de carga tradicional com um metro cúbico, né? Mas em algumas situações seu volume é praticamente uma superfície, né? Uma das dimensões é muito pequena, né? Essa profundidade aqui. Tem uma espessurazinha que é muito pequena, você pode, para todos os efeitos, admitir que a carga está numa superfície e você fala em densidade de carga de superfície, de carga superficial, né? ρS, Coulomb por metro quadrado, tal que o produto dele aqui de novo, certo? Então, a integral não é mais de volume, é integral de superfície na superfície sigma da distribuição, né? E você também pode falar, bom, você pode estar com a carga distribuída no fio, no filamento, né? E aí seu volume agora varia basicamente com a coordenada ao longo do volume, né? Você tem a densidade linear de carga ρL, tal que o produto dê a carga naquele comprimento. E aqui a densidade linear é medida em Coulomb por metro. Então, observe que a expressão sempre vai ser aqui dQ. E você tem aqui, né, originalmente, para sistemas volumétricos, né? Integral de volume, certo? Para superfícies, integral de superfície, né? dQ de novo, não muda nada. E para sistemas em fios, em filamentos, integral de linha, aquelas integrais que a gente falou no capítulo 1, a gente vai precisar determinar em alguns casos, certo? Vou fazer um exemplo. Vamos tentar determinar, certo? O primeiro exemplo é de cálculo de campo, né? Isso aqui, por exemplo, é uma região esférica, raio A. Vamos admitir que a carga está distribuída de forma uniforme, né? Dentro da esfera. Ou seja, esse é um exemplo em que a densidade é constante, certo? Por exemplo, isso aqui serve, esse modelo simples, se a gente determinar o campo dentro ou fora dessa esfera, certo? A gente pode perguntar, bom, o que pode estar assim, distribuído dessa forma, né? Bom, você pode ter distribuições de carga. Cargas espaciais distribuídas. É claro que se eu soltar esse sistema, ele vai tender a
a se distorcer, né? Dependendo aí, tá certo? Ou vai atrair ou vai se repelir, depende, tá certo? Mas observe o seguinte, por exemplo, se você olhar para o átomo de hidrogênio, certo? O que você tem? É um pouquinho diferente. Você tem o próton. Em torno do próton você tem o quê? Rigorosamente. Na verdade, isso é só uma representação mais simples, né? Você tem aí uma nuvem eletrônica, certo? O elétron não é um elétron, mas ele tem uma função de onda que descreve. Tudo é como se fosse, é como se o elétron tivesse uma densidade. Se isso aqui é quê? Eita. Isso aqui é menos que. Então, nessa esfera, que tem um raio, aproximadamente o raio de Bohr, tá certo? Você tem um elétron distribuído. Né? Então, por exemplo, se eu tirar essa carga aqui, eu posso determinar o campo dentro e fora devido só ao sistema eletrônico, só ao elétron do átomo. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente quer fazer, tá certo? O que a gente vai mostrar aqui é que dentro, certo? O campo devido à nuvem eletrônica varia linearmente com a distância, e fora varia com o inverso quadrado da distância. Né? Então, vamos mostrar isso aqui. Então, vamos lá. O sistema tem uma simetria, né? Ele tem... Só tem um defeitozinho aqui, né? Estranho. Uma coisa estranha aqui. Bom, tem uma esfera de raio A. Para calcular o campo em qualquer ponto do espaço, eu vou fazer um sistema de coordenadas e calcular o campo no eixo Z desse sistema, certo? Esse sistema não existe, eu defini o sistema agora. Eu coloquei o sistema de tal forma que o centro da esfera está no centro do sistema, tem 3 coordenadas YZ, e tem as coordenadas esféricas também, tá certo, se eu quiser, né? E eu vou calcular o campo no eixo Z, ou dentro ou fora, qualquer lugar. Se eu quiser calcular aqui, eu faço um novo sistema, passo o eixo Z por aqui. Certo? Onde quer que eu calcule? Né? Então, vou calcular o campo nesse eixo Z e depois a gente generaliza a posição desse eixo. Né? Então, primeiro, a gente tem aqui... Deixa eu apagar assim. Posição onde eu vou calcular é definida por esse vetor posição x, z a z, coordenada, isso aqui é coordenada 0, 0, z, certo? Então, lembre-se que eu falei para vocês agora há pouco, né? A gente precisa saber 3 coisas, né? 4 coisas nessa integral. Como representar o dV', como representar o x, como representar o x', e depois disso a gente vai colocar em termos das variáveis do sistema de coordenadas e fazer a integração do espaço tridimensional. Tá? A densidade, como eu falei, é constante. Então, ela vale a carga total sobre o volume da esfera, que é Q sobre 4 πa3. Né? X igual a Z a Z. Bom, x' é um vetor que está dentro da esfera. X' define o elemento de volume. Né? A posição do elemento de carga, dV'. X' subtende um ângulo polar θ' variável, e um azimuth φ', e está uma distância R' variável da origem. Esse R' pode ser tanto, vai de 0 até A. Θ' vai de 0 a π, φ' vai de 0 a 2π. Né? Então, esse aqui é o x', certo? Então, está definido aqui o meu x'. Depende de 3 variáveis, né? R' e θ' e φ' embutidas em AR', certo? Estão lembrados, né? Depende de θ e φ. Elemento de volume em esféricas, dV' é quem? Então, já fiz o x, fiz o x', vamos agora de dV'. O ρ já fiz também, né? Que por definição ele foi constante. E o dV' é R' dr' diferencial de ângulo sólido em esféricas, que é o seno de θ de θ de φ. Né? Faltou aqui. Pronto, aqui tem R' dr', o ângulo sólido está aqui. Ó. Então, calcular o vetor campo elétrico agora resume-se a calcular essa integral, né? Densidade de carga, 4π0, dV', daí tem x menos x' módulo ao cubo, tá certo? Então, vamos calcular aqui fora.
mais ou menos, tá? Calcular. Então, vamos lá. O campo elétrico vai ser ρ0 sobre 4π ε0, integral de volume, que é integral tripla, certo? Vamos lá. Estou botando aqui fora. dV' é igual a R' ao quadrado, seno de θ' de R' de θ' de φ', certo? Então, vou fazer assim. Vamos deixar R' ao quadrado aqui fora. Limite de integração. Limite de integração em θ de 0 a π. Bom, a escolha de quem integrar primeiro, você coloca a expressão em V, tenta várias formas, tem uma forma que é mais simples, né? Eu já estou colocando na forma mais simples. E a integral no azimutal, 0 a 2π, daí vai aparecer quem? D'. Daí aparece Z a Z menos R' a R'. Antes de eu fazer... Olha, observe que eu estou misturando o sistema, né? Tem coordenadas cartesianas aqui, ou cilíndricas, cilindro de coordenadas esféricas, tá? Então, aparece embaixo o quê? Módulo ao cubo dessa diferença. Quando vocês fizerem conta desse tipo que a gente está fazendo aqui, antes de sair decompondo esse vetor, tá certo? Para calcular as coisas, primeiro calcule o módulo das coisas, tá certo? Primeiro vamos calcular o módulo, sem fazer decomposição nenhuma. Porque em prova, muitos alunos começam a decompor, daí fica uma conta muito complicada, certo? Primeiro calcule isso aqui usando o princípio básico, né? Produto escalar desse vetor com ele mesmo. Primeira coisa que você faz, tá? Então, você vai Z a Z menos R' a R'. Isso ao quadrado é o produto escalar dele com ele mesmo. Então, você faz primeiro isso, depois você vê o que acontece, certo? Vamos fazer aqui, bem detalhadamente, para ver como é que é. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar o quê? Z a Z com Z a Z vai dar Z ao quadrado, certo? R a R com R a R dá o quê? R2, né? Mais. Daí você tem um produto de menos ER menos RZ, que é a mesma coisa. Então, vai dar menos 2Z R'. Daí aparece o produto escalar de AZ com R', certo? Pronto, é nesse momento que você agora vai ver especificamente como calcular o produto escalar. Mas não decompõe, tá certo? Não decompõe. Esses versores são simples, a configuração deles decompõe mais ou menos. Vamos ver como é que é, né? AZ, a R'. Não precisa decompor nada, basta fazer o produto escalar, que é a definição, né? Quem é o produto escalar? Módulo de AZ, módulo de R', cosseno do ângulo. Né? Então, esse aqui dá cosseno de θ'. Certo? Então, a gente fez sem fazer decomposição vetorial. A gente primeiro faz o produto escalar. Vê onde tem produto escalar de versores, você já sabe como calcular, e calcula, tá certo? Então, ficou aqui uma integral, só para mostrar que vai dar Z2 mais R' ao quadrado menos 2Z R' cosseno de θ'. Bom, ao quadrado, né? Então, se for módulo, dá 1/2, certo? E 1/2 ao cubo dá 3/2. Certo? 1/2 do módulo e ao cubo dá 3/2. Né? Ok? Essa função não depende de φ, porque a integral é em φ, tá certo? Primeira integral. Né? Então, esse módulo passa para cá, ó. Certo? Então, posso tirar ele daqui. Para botar tudo isso, eu vou deixar pegar, por enquanto, o módulo, tá certo? Espero que eu consiga pegar só ele, né? Bota ele aqui, certo? Mais ou menos, tá? Não cabe, né? Só se eu diminuir ele um pouquinho, certo? Eita, peraí. Diminui um pouquinho, bota lá. Certo? Pronto, ficou isso aqui. Né? Lembrando que isso aqui dá isso, né? Certo?
Bom, você agora tem duas integrais a realizar. Uma é de Z a Z. Eu vou só mostrar o roteiro, tá certo? Eu vou pular algumas etapas. Bom, a integral de Z a Z dφ vai dar o quê? Isso é um vetor constante. Então, essa integral aqui, está aqui separada, vai dar quanto? 2π Z a Z. Certo? A outra integral é a integral de R' a R' dφ'. R' sai da integral. Essencialmente, eu tenho uma integral aqui de a R'. Então, uma daquelas integrais que eu falei que existem, né? Integral de vetor, certo? Bom, como é que você faz essa integral? Bom, decompõe, né? Em cilíndricas primeiro, porque aí você realmente tem que decompor para saber a dependência funcional, certo? Isso aqui é dφ', né? Integral de 0 a 2π. Quem é o R'? Bom, a R' é cosseno de θ' a Z, seno de θ', a R' de cilíndricas. Certo? dφ', né? Então, essa integral é fácil, né? Isso aqui não varia com φ, né? 2π cosseno de θ' a Z. Né? E aqui você tem integral mais seno de θ'. Pessoal, quanto é que dá essa integral aqui? Vocês sabem? Como é que eu faço? Se eu não souber, o que eu faço? Decompõe na base fixa. A R' é igual a cosseno de φ' a x, né? É a projeção na direção x vezes a x, que é cosseno de φ', mais projeção na direção y vezes a y. Então, essencialmente, é a integral de cosseno de 0 a 2π mais a integral de seno de 0 a 2π, que dá quanto? Qual é a média da função cosseno? Zero, né? A integral de cosseno dá seno de 0 a 2π dá zero. Tá? Integral de cosseno de φ dφ dá menos seno, né? Seno de 0 dá zero, seno de 2π dá zero. É a média da função, tá certo? Aliás, desculpe, é mais seno, tá errado aqui. É mais seno. Seno aqui menos cosseno. Integral de cosseno dá seno de 0 a 2π. Que dá zero, né? E integral de seno dá menos cosseno de φ'. De 0 a 2π. Que dá zero também, certo? Cosseno de 2π é igual a cosseno de zero. Né? Ou seja, só quer dizer que a média dessas funções dá zero. A média das funções seno e cosseno no ciclo dá zero, né? Tá? Ou seja, a integral de AR dφ dá igual a zero. O que quer dizer isso, né? A integral de AR, só para a gente poder entender bem, é fazer isso aqui, ó, somar os vetores uniformemente distribuídos, né? Soma vetorial disso, certo? Isso vezes dφ, mais isso vezes dφ, mas é claro que vai variando o φ de um pouquinho, né? E vai somando, certo? Multiplicar por um elenqueamento fixo e vai somando esses vetores que estão todos radiais, soma vetorial disso dá zero. É isso que quer dizer. Mesma coisa, né? Integral de AR' dφ' 0 a 2π é igual a zero. Integral de 0 a 2π de A'dφ' também dá zero. Né? Pela mesma razão, né? O A'dφ' está ortogonal ao R'. A soma dá zero. Se quiser mostrar, decompõe em cartesianas. Né? Certo? Então, essa confusão toda só para dizer que esse valor aqui dá zero, né? Então, você tem aí só... Então, observe, né? Quando eu faço a segunda integral,
essa contribuição da integral dá zero. Ele estava integrando a R grande, né? A R grande linha. Né? Essa deu zero. Essa aqui é constante, deu 2π cosseno θ' AZ. Certo? Ok? Então, depois de tudo isso, eu tirei isso daqui, tá certo? Integramos isso aqui. Então, essencialmente, você tem uma função... aqui dá 2π, aqui dá 2π R', né? 2π R', cosseno θ' AZ. Então, uma integral que eu vou fazer em termos da variável θ, só para mostrar qual é, não vai fazer essa integral, certo? Vocês façam, tem no livro como é que faz, tá? Mas só para mostrar que, apesar de ser uma expressão grande, é simples a integral. Primeira integral. Não depende de θ, né? Então, é a integral de seno de θ dθ sobre uma função de cosseno elevado a 3 meios. Se você chamar isso aqui de U, du está em cima, que é o seno de θ. Se você chamar o núcleo aqui de U, né, que é proporcional ao cosseno de θ, du é seno de θ de θ, está em cima. Então, a integral de U é elevada a menos 3 meios du, que tem uma integração simples, potência de U. Você calcula, certo? A outra é cosseno de θ, com seno de θ, com isso aqui, certo? Como o cosseno de θ é função desse U, então você vai ter seno de θ dθ é du, e cosseno de θ é uma função de U, potência também, que é fácil de calcular. Então, apesar de dar trabalho, as integrais são simples de calcular. E quando você calcula essas integrais, dá uma função de R aqui, né? O resultado vai dar uma função de R, simples também, que é fácil calcular essa integral junto com essa aqui, certo? O que se mostra é... A gente vai ver aqui no livro já direto. Eita, fechei o livro, peraí. Cadê? Então, o que se mostra é... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, certo? Eu não vou arriscar não, vou deixar assim. Aqui está mais ou menos como é que faz, tá certo? Todas essas coisas que ele falou, né? Então, isso aqui só mostrando mais ou menos o que aconteceu. Isso aqui é o que aconteceu, né? Vamos arriscar. Depois daquela integração que eu acabei de fazer, né? Aí ficou essa função aqui em cima, tá certo? Né? Aqui é aquele fator de baixo. Daí tem o seno de θ. Uma é seno de θ e a outra é seno de θ com cosseno de θ, que surgiu da integração, né? Então, essa é a forma de fazer essa integral. Chama de U, isso aqui. Você tem o du, tá certo? E expressa cosseno de θ em função de U. Então, você tem algumas manipulações a fazer, tá certo? Vamos passar essa parte, né? Então, no fundo, fica uma integral de uma função de R. E observe, né? Como existe uma função, só para mostrar aqui, U elevado a menos 3 meios du integral, certo? Eita. Começou a falhar aqui, peraí, viu? Não é isso. Então, isso aqui vai dar a função U elevado a menos 1 meio, tá? Então, é essa a parte mais importante dessa demonstração aqui. O elevado a menos 1 meio é a raiz de U, tá certo? Só que U Então, se você tem U sendo essa função aqui, tá certo? Né? Então, a raiz de U, né, ele tem que garantir, essas coisas são positivas, tá? Tem que garantir que isso aqui dá positivo. Então, aparece módulo dessa quantidade aqui, Z2 mais R' ao quadrado menos 2R'(Z) cosseno de θ'. E aí é que é a parte mais importante dessa demonstração. Esse módulo vai aparecer em algumas situações. Esse módulo muda de sinal se você está dentro ou fora da esfera, certo? Né? Porque módulo de x, né, igual a x, se x for maior que 0, ou igual a menos x, se x for menor que 0. Né? Tem uma descontinuidade aí, certo?
Então, é essa propriedade que a gente usa. Por isso que aparece o módulo. O módulo é a raiz, que tem que ser positiva, porque a distância que a gente está falando, né, não pode ser negativa, né? Então, esse é o cuidado que tem que se ter, tá certo? E com isso, aparece essa função, por isso que aparece o módulo aqui, tá certo? Exatamente isso. Dá um quadrado perfeito, né, aquilo ali, para um valor do limite inferior e superior da integral. Você tem essa função que ela muda de comportamento, né? Essa função tem esse comportamento aqui. Se o ponto, ou seja, onde está o elemento de volume, é menor do que Z, Z é a coordenada onde você mede o campo, F vale 4, R'. Caso contrário, dá 0. Certo? Então, quando você faz essa integral, você tem que quebrar em duas. Integral de 0 a Z, mais integral de Z até A. Porque você está varrendo o volume até A, né? Você vai até Z um comportamento. Passou de Z, ela fica 0, certa função, né? Certo? Então, se o seu Z estiver exterior, então a integral vai de 0 a A direto, porque o seu Z é maior sempre do que a R'. Certo? Se o seu Z é interior, você só integra até Z, porque o resto dá 0. Efetivamente é isso que acontece. Certo? E com isso você chega a um resultado, né? Que o campo vai ter esse comportamento final aqui. Certo? Por isso que tem dois comportamentos. Né? Se você está... Agora, já generalizando, né? O meu eixo Z agora bota o eixo radial, tá certo? E o versor AZ vira o versor AR. Então, se você está dentro da esfera, né? O campo varia linearmente, é o que se mostra, né? Com essa conta, certo? Ele aumenta com R, certo? Se você estiver do lado de fora, o campo cai com o inverso do quadrado da distância, né? Certo? Se a gente fizer as contas, né? Você também pode escrever o campo. Então, observe, o campo varia linearmente, né? Dentro, né? O campo aumenta até o máximo, depois cai com o quadrado da distância, né? Certo? Então, você pode escrever também assim, ó, o campo é igual a carga envolvida nessa esfera imaginária de raio R sobre 4π da R2. Certo? A R. Então, para todos os efeitos, né? Por exemplo, o campo aqui, a uma distância R, eu pego aqui um raio R, calculo qual é a carga envolvida, que depende de R, né? Que é ρ0 vezes 4/3 de PR3, que daria ρ0 R3 sobre A3, a carga envolvida, sobre 4π R2. Então, R3 com R2 dá... deixa eu ver se está certo. ρ0... Certo, isso aqui vai dar essa função linear, né? R3 sobre R2, né? R3 sobre R2 dá R, dá isso aqui, certo? E se você estiver do lado de fora, a uma distância fora, a carga envolvida é a carga numa esfera de raio A, que dá ρ0 vezes 4/3 A3, que é a carga aqui. Então, é como se a carga no exterior, a carga estivesse no centro, né? E no interior, o que está aqui fora não tem relevância para o cálculo do campo nesse ponto. O campo aqui só depende da carga que está aqui dentro. A carga que está aqui fora dá uma contribuição nula nesse ponto aqui. Certo? A soma vetorial dos campos dessas cargas nessa região, nessa camada esférica, nesse ponto dá 0. Só quem contribui é quem estiver do lado de dentro. Certo? Ok? Então, aí está o comportamento, mais ou menos, do campo, né? Então, linearmente, atinge o máximo, que vale esse valor, né? R3 sobre R2 da A, né? Da R igual a A. Depois, a contínua aqui, cai com o inverso quadrado da distância. Campo que cai, é como se a carga estivesse na origem, né? Tivesse a carga aqui na origem, tá certo? Aqui o campo é Q sobre 4π R2 AR, né? Do lado de fora. Tudo se passa como se a carga estivesse no centro, né?
Ok? Bom, temos 20 minutos, a gente pode concluir aí. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Tem mais até aqui. Bom, próximo tópico, né? Ou seja, a gente pode calcular, então, várias distribuições, tá certo? Linha de carga, superfície de carga, volume de carga, casca esférica, né? Cada caso você vai ter uma forma de calcular por superposição. Em muitas dessas situações, a gente vai se beneficiar dessa lei de Gauss, tá certo? Ela pode servir para calcular campo de distribuição de carga em alguns casos, não em todos, mas é uma lei fundamental que vai ser uma das nossas equações de Maxwell, né? Bom, antes de a gente prosseguir, a gente vai definir um novo vetor. Por enquanto, esse vetor é definido no vácuo, dessa forma. Um múltiplo de L é uma réplica do campo elétrico, chamado vetor densidade de fluxo elétrico, né? E essa definição é só no vácuo, tá? A gente vai falar em meios materiais isolantes, vai voltar a ver a conexão entre esses vetores. No vácuo, isso aqui é verdade. D igual a Y0 é uma definição apenas, também chamado vetor de deslocamento elétrico, certo? Bom, densidade de fluxo elétrico é o seguinte, porque a integral de superfície desse vetor, através da superfície sigma, aberta, né? Se a gente calcular a unidade disso, né, ε0 você vai ver que a unidade de D é Coulomb por metro quadrado, certo? Observe, né? ε0 vamos pegar uma carga só, né? O campo de uma carga isso aqui é ε0 sobre 4πε0, né? Carga ao quadrado por distância ao quadrado, né? Então, cancela essa unidade, então tem Coulomb ao quadrado por metro quadrado, dividido por Coulomb, né? Então, unidade de campo elétrico, Coulomb por metro quadrado. Então, ε0 dá Coulomb por metro quadrado, certo? Que é a unidade de D. Né? Certo? Então, se eu faço o integral de superfície, produto escalar, né? Eu tenho tantos coulombs fluindo, digamos assim, através da superfície. O fluxo, né? É de tantos coulombs. Certo? Então, por definição, o fluxo elétrico é a integral de superfície do vetor densidade de fluxo elétrico. Né? Então, por isso que tem esse nome, vetor densidade de fluxo, porque a integral da densidade dá o fluxo. Né? Então, é a densidade de superfície. Né? Bom, existe uma propriedade importante, né, no tocante ao fluxo elétrico líquido para o exterior de uma região limitada por uma superfície fechada sigma. Existe uma lei de conservação importante, né, que é a lei de Gauss. Então, se eu calcular esse fluxo, ele vai dar a carga envolvida. Isso que é a lei fundamental, certo? A lei de Gauss, né? Vamos dar uma olhada. Vamos considerar uma carguinha putiforme, tá certo? Limitada para uma superfície de formato arbitrário. Né? Então, eu quero calcular, independente do formato da superfície, tá certo? Bom, o vetor de densidade de fluxo elétrico, que é uma réplica do campo elétrico, é igual ao campo elétrico sem o ε0. Né? Q sobre 4πr2 AR, nesse ponto, certo? Bom, daí quando eu calculo o fluxo, eu calculo o fluxo do vetor Q sobre 4πr2AR, produto escalar com d sigma, que está aqui, né? Aqui está a normal a superfície. Então aparece o produto escalar d sigma com AR. Ora, d sigma com AR em esféricas é quem? D sigma radial. E nós sabemos que d sigma radial nada mais é do que a área da calotinha que está aqui, que é R2 diferencial de ângulo sólido. Né? Então fica, vou fazer a conta aqui separado. Estão vendo, né? Então, o fluxo elétrico na superfície fechada, ou seja, integral de superfície.
integral de superfície, né? O fluxo elétrico na superfície fechada para o exterior vai dar Q sobre 4π, daí fica integral, né, de d sigma radial, né, sobre R2. Foi isso que deu, tá certo? Né? Q sobre 4π R2, d sigma radial. Então ficou Q sobre 4π, integral disso. Isso aqui é R2 de ômega. R2 cancela, então integral de d ômega. Em que ângulo sólido, pessoal? Para fechar a figura, dá quanto? 4π esfero radianos. Uma figura fechada tem 4π esfero radianos, né? Isso aqui vai dar Q. O que é mais fascinante aqui é que não depende da forma da superfície, do formato. Eu escolhi uma forma arbitrária, certo? Né? Ou seja, a área aumenta com R2, mas o D cai com R2. Por causa desse R2zinho, essa dependência, tem um cancelamento perfeito de contribuições e você bota qualquer superfície, sempre daqui coulombs que sai, certo? Então, de onde vem isso, né? O fluxo elétrico é igual à carga Q que está dentro da superfície. Vem do fato de uma carga produzir um campo que é radial, primeira propriedade, se não fosse isso, não dava certo. E a segunda é que o campo varia com o inverso do quadrado da distância para uma carga pontiforme. Então, campo de natureza central, né, quando ele varia com o versor AR, né, no sentido do AR. E campo que varia com o inverso do quadrado da distância sempre vai ter essa conservação, né. Campo gravitacional tem uma lei de Gauss também, né? O fluxo gravitacional, tem que definir adequadamente. Pega o campo gravitacional, define o vetor, é, a menos de um fator de escala, igual à massa envolvida, né? Alguma coisa também, ou menos a massa envolvida, dependendo de como se define lá o campo, certo? Mas é uma lei de conservação que vale para qualquer campo que varia com o inverso. Seja, o campo que inverso com o quadrado da distância, não. O campo que, para cada ponto de carga, ou para cada ponto de massa, o campo varia com o inverso da quadrada da distância, seja central, certo? Propriedade fundamental. Bom, você pode se perguntar, bom, e se eu colocasse a carga lá de fora, né? Bom, uma coisa é dizer, bom, a carga é zero, certo? Se a carga for zero, se não tiver carga, o fluxo dá zero. Mas se não tem carga, não tem campo também, né? Então, ele vai ser zero porque não existe carga. Não existe nem atividade, não tem nada. Suponha que você coloque a carga fora, né? O que acontece? Carga do lado de fora. Minha superfície fechada está aqui. Olha, se eu calculo o fluxo nessa parte da superfície, certo? Eu dividi em duas partes aqui, né? Vai dar o ângulo sólido, vai dar uma fração, vai dar um ângulo sólido sobre 4π da carga. Só essa contribuição aqui subtende o ângulo ômega máximo. Então, essa parte de cá me dá Q ômega máximo sobre 4π de fluxo, né? Essa parte aqui. Por que dá isso aqui? Porque aqui sempre o produto escalar dá sempre positivo, tá certo? O D está sempre radial, desculpa, isso aqui está errado. O D é radial, né? O produto escalar dá um ângulo menor que π sobre 2. Chega aqui, o D, a normal está aqui, o D está aqui, tá certo? Chega um ponto de tangência que dá 90 graus, dá produto escalar zero. Mas nessa região todinha, o produto escalar dá positivo, né? Então, o fluxo aqui, basta você calcular o ângulo sólido, ômega máximo, dividido por 4π, você tem um fluxo. Na de cá, dá o mesmo resultado, só que aqui o produto escalar dá negativo, tá certo? Então, a contribuição do outro lado vai dar menos. Então, cancela. Os dois dá zero. Se a carga estiver lá de fora, o fluxo dá zero. Fluxo líquido, tá? Então, essa é a conclusão. Independentemente do que aconteça, pega uma superfície fechada, se ela estiver limitando uma carga Q, uma só uma, né? Então, vai dar essa carga envolvida pela superfície, certo? Bom, agora, o que acontece se você tem um conjunto de cargas, né? Bom, daí vamos pegar o mesmo raciocínio. Você pega um conjunto de N cargas, vou pegar as primeiras N1 cargas dentro da superfície, dentro da região, o restante, N menos N1, do lado de fora, certo?
Se você quer calcular o campo, nós sabemos que o campo E ou D, que são a mesma coisa, né? É a superposição de campo de cada carga individual. Vai ter a contribuição do pessoal que está do lado de dentro, contribuição do pessoal que está do lado de fora. Daí calcula o fluxo dessa soma vetorial, vai dar o fluxo produzido por cada carga individual, né? Integral de DI de sigma, tá certo? Cada fluxozinho desse, né? O fluxo elétrico de uma carga é integral na superfície de D sigma, que é o mesmo, né? Escalar o D só daquela carga sozinho, o campo que aquela carga produz. Certo? Bom, nas cargas internas, o princípio independe, né? A lei de Gauss se aplica em cada caso, é uma soma simples da soma das cargas. As que estão do lado de fora contribuem com zero fluxo, como ele acabou de mostrar. Zero. Então, o fluxo elétrico de um sistema de cargas é igual à carga envolvida como um todo. As cargas estão lá de dentro. Tá? Calcule o campo total devido a todo o sistema. O fluxo desse campo total vai dar a carga envolvida. Mas você não precisa, basta calcular o campo dessas que estão lá de dentro. Tá? Mas se você botar o campo dessas, o fluxo dessas de fora vai dar zero. Não tem importância. Porque, veja, o campo total no espaço é a soma do campo de todo mundo. Né? O fluxo elétrico através dessa superfície, que é o campo de todo mundo de sigma, vai dar só a carga que está do lado de dentro, certo? Bom, e aí a gente pode generalizar o conceito, né? Você tem distribuições de carga, né? Aqui está a sua carga de volume, certo? Né? Esse aqui é o volume limitado por cima, a parte mais importante que a gente tem que lembrar, é V, certo? A superfície que limita o volume é sigma. Então, a lei de Gauss é integral de DDS, D produzido por esse conjunto de cargas aqui, nessa superfície fechada, é a carga contida neste volume aqui, certo? Só que a carga nesse volume vai dar zero fora da interseção. Né? Então, a lei é essa, ó, sigma é a superfície que limita a V. V é o volume de integração da distribuição de carga. Só que essa densidade é nula nessa região aqui, azulada, certo? E é não nula nesse volume de interseção. Então, na prática, esse resultado dá isso aqui. Integral só no volume de interseção dos volumes, né, dV. Que é a carga envolvida, efetivamente. A carga envolvida, né? Isso aqui é a carga envolvida por sigma. Mas na lei de Gauss, lembre-se, sigma é a superfície que limita a V, que é esse volume aqui, certo? É a superfície gaussiana. Tá? Importante essa palavra, né, que eu não falei em nenhum momento. Essa palavra é importante, superfície gaussiana, que eu não falei em nenhum momento. Superfície gaussiana, palavra-chave, né? Se você tiver, por exemplo, outras situações, para vocês saberem aplicar, certo? Superfície de carga, aplicar a lei de Gauss. Aqui está a superfície gaussiana e aqui está o volume limitado pela superfície gaussiana. Você vai integrar nesse volume aqui. Só que essa integral de volume dá zero em todos os pontos, a menos que você tenha uma parte da superfície que define uma superfície de interseção interna à superfície gaussiana, certo? Então você tem aí, na prática, né, essa integral de volume reduz-se a integral de superfície na superfície de interseção. A superfície está dentro do volume, né, limitado por sigma, tá certo? E, finalmente, se você tem a linha de carga, né, mesma coisa. Integral de volume, só que dá zero, só vai dar integral nesse caminho C que vai daqui até aqui, C de interseção, certo? Então, a lei de Gauss é a mesma lei, só que ela reduz o lado direito a isso aqui. Carga envolvida, a carga que estiver aqui dentro. Tá bom? Bom, então, em resumo, para a lei de Gauss é isso, né? O fluxo elétrico através da superfície fechada, que limita o volume V para o exterior desse volume, é a carga total envolvida, certo? Essa vai ser a primeira equação de Maxwell para a eletrostática e vai ser uma das equações integrais de Maxwell finais, em forma final. Já é essa lei, né? Que é essa leizinha aqui básica, né? Integral de D de sigma igual a integral de volume de ρ dV, certo? É uma das equações de Maxwell. Ok? Bom, ficamos por aqui. E hoje tem uma aula de exercício, né?
e segunda oficina, certo? Então vamos começar a fazer os probleminhas lá, tá?